Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para dar continuidade na missão teológica que nós desenvolvemos através do IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a esperança da África e do Brasil. Nós fornecemos curso de Juiz de Paz, Capelania, Missiologia, Teologia, entre outros cursos. Fornecemos todos esses cursos através da modalidade IAD. IAD quer dizer Estudo à Distância. Nós temos alunos em vários estados do Brasil e também fora do Brasil, especificamente em Moçambique, onde nós temos várias bases missionárias. Não perca essa mega oportunidade de fazer o seu curso. Solicite já o seu material eletrônico. Eu tenho certeza que a sua vida será hiper edificada, tendo em vista que todos os nossos professores são altamente qualificados. Então, não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de curtir, para que você possa ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo no canal. Vamos a mais uma aula. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o professor evangelista Tiago Sanuto. Eu quero cumprimentar todos os alunos do IBV com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de, através dessa ferramenta, podermos gravar essa aula e essa aula chegar até a sua vida, até a sua casa, né? Eu tenho a certeza que ficaremos muito edificados por Deus através desta aula que teremos. Eu gostaria, antes de iniciar a nossa aula, como que de costume, né, estaremos orando ao Senhor, pois dele dependemos, e a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Então eu te convido a orar comigo neste exato momento. Soberano Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, nesse início de aula, ó Deus, te louvar, queremos te agradecer, pois eu sei, Senhor, que todas as coisas, ó Deus, estão no controle da palma das tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por esta oportunidade de podermos, Senhor, debruçar, ó Deus, em tua presença, ó Deus, e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estudar a tua palavra, para entendermos, ó Deus, um pouco mais o teu agir, ó Deus, na nossa vida, ó Deus, sobre a tua igreja, sobre esta terra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que sejamos todos edificados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, para início da nossa aula, eu quero tomar como base o texto que está registrado em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou
e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu quero ler novamente o versículo de número 3, pois ele é a ênfase daquilo que nós daremos início. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Eu gostaria de recorrer a mais um texto da palavra do Senhor que se encontra 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aqui é o nosso equilíbrio. Aqui, com base nesse texto ao qual acabamos de ler, de 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 20, aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Nós não podemos interpretar a palavra de Deus, primeiro, dentro de um texto isolado, né? E nós não podemos simplesmente ignorar o contexto do texto em que nós estamos lendo. Certamente iríamos fazer uma interpretação errada. O que seria uma interpretação errada? Uma interpretação errada é uma interpretação particular. Precisamos levar em conta o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto político, o contexto social, o contexto econômico, o contexto espiritual daquele assunto, daquele livro, daquela profecia, daquele tempo que nós estamos lendo na palavra do Senhor. Essas primeiras palavras que eu estou dizendo aqui para vocês é um aconselhamento dentro da interpretação bíblica. A hermenêutica, ela nos ensina que Bíblia se interpreta com Bíblia. Então, quer entender a Bíblia? Medite na Bíblia. Não procure outros meios para interpretá-la. E não faça isso sem a dependência do Espírito Santo. Dito isto, eu quero dar início à nossa aula. O assunto que nós iremos tratar nesta primeira aula é escatologia. É o assunto da matéria, né, que nós fomos convidados a compartilhar com vocês.
Então eu gostaria aqui de dar uma introdução para vocês sobre escatologia, tá? E nas outras aulas a gente vai falar sobre outros pontos dentro da escatologia. Mas vamos definir então o que é a escatologia. Vamos falar sobre a escatologia bíblica, né? A escatologia bíblica. Bem, escatologia bíblica é o estudo dos eventos que estão para acontecer. Escatologia bíblica é o estudo dos eventos que estão para acontecer, segundo as Escrituras. O termo escatologia deriva-se do grego scatos, último, scatos, né? Significa último, e logia, tratado, estudo. Logo, escatologia é o tratado das últimas coisas. Então vamos lá? Resumindo, escatologia é o tratado das últimas coisas, ou o estudo das últimas coisas. Nas primeiras palavras do texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nós lemos esse texto, né? Podemos entender o sentido de escatologia para a igreja. Significa, para os cristãos, o estudo ou a doutrina das últimas coisas. Então, o significado para nós, cristãos, é o estudo ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia é o ponto alto do estudo teológico. A teologia só pode ser completa quando apresenta uma escatologia fidedigna, harmônica e com interpretação fiel. A teologia só pode ser completa quando apresenta uma escatologia fidedigna, harmônica e com interpretação fiel. Pela palavra profética, Deus informa aos homens algo sobre os tempos e estações, que estabeleceu pelo seu próprio poder. Para os salvos, maravilhosas e surpreendentes coisas estão reservadas dentro de um futuro breve, de riquezas ímpares e regozijantes. Para os ímpios que não se arrependerem, o quadro futurístico é dramático e lamentável. O sofrimento eterno os coloca num inferno real de dor e desespero. Os acontecimentos do futuro têm sido assunto de interesse de toda a humanidade, principalmente neste século. A Igreja de Cristo aguarda um futuro glorioso como consequência de sua comunhão com Deus. Apesar de estarmos tratando de um tema que, se não houver cuidado, entra no terreno da especulação. Infelizmente, meus irmãos, muitos servos de Deus que ensinaram, pregaram sobre escatologia, anunciaram a vinda do Senhor, a volta do Senhor, muitos já não falam mais com evidência. Muitos falam sobre a vinda do Senhor como se fosse algo histórico, como se isso fosse demorar muito ainda para acontecer. E a Bíblia mesmo nos ensina que nós não podemos ter a vinda do Senhor por tardia.
porque nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos. E precisamos estarmos prontos, assim como as 5 virgens prudentes, que guardou azeite em suas lamparinas. Então precisamos a todo tempo estarmos branqueando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque nós não sabemos em que momento o Senhor virá. E a palavra do Senhor nos diz que é bom que quando o Senhor vier, ache fé na terra. E todo o cenário que nós estamos vivendo, se nós não tivermos o devido cuidado, teremos a nossa fé abalada, teremos a nossa fé esmiuçada, destruída por conta dos acontecimentos à nossa volta. Mas nós sabemos que o povo de Deus, o momento em que eles mais cresceram foi em momento de crise. Deus permite a crise chegar até o seu povo para que haja um despertamento espiritual, um despertamento social e um posicionamento daqueles que são verdadeiros, Então, estudar escatologia é você entender que o que o Senhor disse vai acontecer. Precisamos estudar a escatologia com humildade e com fé, porque se nos faltar fé ao estudar escatologia, colocaremos tudo isso no campo da especulação, E precisamos ter muito cuidado com isso. Deus tem um plano eterno de ação em andamento em relação ao homem, em relação à criação e em relação ao universo material. Este plano eterno e divino aproxima-se do seu fim. Quanto ao ciclo da história humana, inclusive a história da redenção. A história da redenção também abrange 4 grupos, a saber, o primeiro, Israel, seu renascimento nacional e seu atual desenvolvimento. O segundo grupo é os gentios, sua expansão, seus movimentos, suas convulsões ou grande agitação, transformação social, seu humanismo e sua salvação. O terceiro grupo, a igreja, o derramamento do Espírito Santo na igreja em geral, a renovação da igreja. E o quarto grupo, Satanás e suas hostes, ou tropa, bando, exército, etc. Proliferação do satanismo sob os mais diversos nomes e formas. Mediante a isso, nós temos uma noção do que nós iremos falar sobre escatologia. Já definimos escatologias e vimos que escatologia, ela é o tratado, o estudo, a doutrina das últimas coisas. E com base na referência a qual nós lemos no início, nós vimos que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, eu quero aqui apresentar para vocês, nesta aula introdutória sobre o assunto escatologia, um esboço dos acontecimentos. Tiago, o que vai acontecer após
a morte. O que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, né? Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, a batalha do Armagedon, o milênio, a prisão de Satanás durante o milênio, né? Depois do milênio, Satanás será solto por um tempo. Depois disso virá o juízo final e, por fim, o estado eterno. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre esses assuntos. E nesse momento nós estaremos apresentando para vocês esse esboço sobre esses acontecimentos. É claro que em outra aula nós estaremos falando especificamente sobre esses assuntos, dando uma ênfase maior, uma explicação mais aprofundada. O conhecimento, queridos, ele é gradativo. Hoje você conhece um pouco, amanhã você conhece um pouco mais, depois de amanhã você conhece mais um pouco e assim vai, né? A Bíblia diz que a vida do justo é que nem a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E uma certa feita eu compartilhei com alguns irmãos o seguinte: o mais importante nesse momento para nós que estamos vivendo tempos difíceis, né, é a nossa comunhão com Deus. O conhecimento